Dona Olívia gritou aos céus ao descobrir sua criada em seu quarto, mas o pior de tudo era que ela estava envolvida com seu querido filho José Inácio. A visão daquela cena fez com que a mulher entrasse em um estado de desespero absoluto, pois era evidente para ela que aquela moça não era suficiente para ele. A criada, com seu aspecto humilde, não merecia o amor nem a atenção de alguém como José Inácio, que pertencia a uma classe social completamente diferente da dela. O escândalo que isso poderia causar e a vergonha que sentiria se outros descobrissem eram demais para Dona Olívia. "Você é uma ingrata!" gritou Dona Olívia com voz trêmula de fúria e dor. "Hoje mesmo você sai da minha casa, não quero você perto da minha família nunca mais." Dito isso, a mulher apontou com seu dedo pontiagudo para a jovem que a olhava assustada do outro lado do quarto. A criada, com os olhos cheios de lágrimas, sentia-se encurralada e sem saída. Entre soluços, tentava se defender, jurando que não havia consentido naquela situação, culpando José Inácio de ter agido contra sua vontade. Sua voz, quebrada pelo medo e pela angústia, mal conseguia sair enquanto Dona Olívia a observava com uma mistura de desprezo e decepção. A jovem sabia que seu destino estava selado, mas mesmo assim, tentava desesperadamente que sua versão dos fatos fosse ouvida, embora o peso da autoridade e a fúria de Dona Olívia parecessem esmagá-la sem piedade. Ana chegou a se ajoelhar, rogando com lágrimas nos olhos e suplicando por piedade a Dona Olívia. Durante todos aqueles anos, a mulher havia sido como uma mãe para ela, oferecendo não só trabalho, mas também um lar e proteção. As lágrimas corriam por suas faces enquanto implorava, segurando as saias de Dona Olívia em uma última tentativa desesperada de salvar seu futuro. Mas a senhora, com o coração endurecido pela fúria e pela sensação de traição, deu-lhe as costas. Cada palavra de seu filho ressoava em sua mente, enchendo-a de amargura. José Inácio insistia que Ana havia sido quem o seduzira, que ela havia tecido uma rede de encantos para atraí-lo há meses. Ana era empregada de confiança de Dona Olívia, uma relação que se havia forjado ao longo dos anos. A mulher a havia acolhido em sua casa quando Ana não passava de uma jovenzinha desamparada, sem lar e sem esperanças. Chegou à porta da casa de Dona Olívia em uma noite fria, pedindo abrigo. Fugira de um passado sombrio nas mãos de seu pai, de quem estava fugindo. A rua, com seus perigos constantes, a aterrorizava. Ana sabia que se voltasse para aquele mundo, seu pai poderia encontrá-la novamente, e aquele era seu maior medo. Dona Olívia compadeceu-se de Ana quando a viu desamparada e sozinha na porta de sua casa, e a acolheu com a condição de que a ajudasse nas tarefas domésticas. Naquela época, o esposo de Dona Olívia, Dom José, tinha muito dinheiro, por isso alimentar mais uma boca não era problema algum para eles. Além disso, com essa ação, ganharam a lealdade incondicional da jovem. Ana cresceu seguindo cada uma das ordens de seus patrões, com uma devoção que ia além do profissional. Era diligente e trabalhadora, conquistando o carinho e a confiança da família com sua disposição e dedicação. No entanto, com o tempo, as circunstâncias mudaram drasticamente. A família, que antes nadava na abundância, encontrou-se em uma situação financeira bastante desfavorável, perdendo grande parte de sua fortuna. Em momentos de crise, Ana bem poderia ter saído para procurar trabalho em outra casa onde lhe pagassem melhor, aproveitando sua experiência e habilidades. Mas seu senso de gratidão e lealdade para com Dona Olívia e Dom José, a quem considerava sua verdadeira família, a manteve firme ao lado deles. Ana trabalhava sem receber um único centavo, colocando todo o seu esforço em manter o lar funcionando. Suas mãos, que antes se ocupavam de tarefas cotidianas, agora enfrentavam desafios muito maiores. Cozinhava, limpava e fazia todo o possível para aliviar a carga de seus patrões. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando a comida escasseava e as dívidas aumentavam, Ana não foi embora. Ana, na verdade,
havia demonstrado ser uma boa moça, conquistando o carinho de seus patrões e cuidando deles desde que seu único filho partiu para estudar. Com sua doçura e dedicação, tornou-se um pilar fundamental no lar, assegurando-se de que tudo estivesse em ordem e oferecendo uma companhia inestimável a Dom José e Dona Olívia durante a ausência de seu filho. Mas tudo mudou quando um dia o jovem José Inácio voltou para casa. O rapaz havia mudado demais, parecia ter perdido os modos que seus pais lhe ensinaram, tornando-se um homem despótico que gostava de ridicularizar a pobre Ana e tratá-la da pior maneira. Essa atitude arrogante e cruel não passou despercebida por Dom José, que havia observado há bastante tempo o comportamento de seu filho. Apesar de seu amor por José Inácio, Dom José não podia permitir que Ana, a quem considerava parte da família, fosse tratada com tanta falta de respeito e crueldade. Em muitas ocasiões, Dom José confrontou José Inácio, colocando o jovem em seu devido lugar e lembrando-o dos valores com os quais fora criado. A tensão no lar aumentava cada vez que José Inácio e seu pai discutiam sobre o trato a Ana, mas Dom José mantinha-se firme em sua posição, decidido a proteger Ana de qualquer maltrato. Para ele, Ana não era apenas uma empregada, era um membro querido de sua família, cujo bem-estar não podia ser comprometido. Dom José e Dona Olívia tiveram muitas discussões sobre isso, pois a mulher, como mãe de José Inácio, aplaudia cada uma das travessuras que ele cometia. Para Olívia, José Inácio ainda era seu menino mimado, e seu maior medo era que ele voltasse a sair de casa, deixando-a novamente com o vazio de sua ausência. Para mantê-lo ao seu lado, Olívia encobria-o sempre que podia, ignorando e até justificando os comportamentos errados de seu filho. Não importava quão grosseiro ou injusto fosse José Inácio ao tratar Ana, sua mãe sempre encontrava uma desculpa para perdoá-lo, convencida de que seu apoio incondicional era o que mantinha José Inácio por perto. Essa atitude complacente de Dona Olívia irritava profundamente Dom José, que não podia compreender como sua esposa era capaz de defender o indefensável. Enquanto isso, Ana, embora agradecida pela defesa de Dom José, sofria em silêncio, sentindo-se culpada por ser a causa de tantas disputas entre os patrões a quem tanto queria. Lamentavelmente, José Inácio havia adotado atitudes nada boas enquanto estava longe de casa. Sua estadia fora havia cultivado nele uma arrogância e uma falta de respeito que o tornavam irreconhecível. Além de seu terrível comportamento, José Inácio tinha o inquietante hábito de observar Ana por longos períodos enquanto ela limpava. Esse escrutínio constante fazia com que Ana se sentisse profundamente desconfortável. Embora inicialmente tenha permanecido em silêncio por medo de causar problemas, a situação foi piorando gradualmente. As aproximações de José Inácio tornaram-se cada vez mais invasivas, deixando Ana em um estado de ansiedade constante. Um dia, ao não poder suportar mais essa angústia, Ana decidiu confessar seu desconforto a Dom José. Com voz trêmula e cheia de medo, contou-lhe como José Inácio a observava. A revelação enfureceu Dom José, que imediatamente procurou seu filho para confrontá-lo. A discussão que se seguiu foi intensa, cheia de gritos e reprovações. Se você não parar de perseguir Ana e tratá-la dessa maneira tão horrível, terá que sair desta casa, advertiu Dom José, com uma firmeza que não admitia réplica. Não permitirei que esse tipo de coisa aconteça em meu lar. José Inácio procurou sua mãe com queixas após aquela confrontação, mas apenas contou a versão dos fatos que lhe convinha. Em seu relato, fez-se passar por vítima de uma situação injusta, manipulando os fatos a seu favor. Dona Olívia, cega pelo amor maternal e pela desesperação de não perder seu filho novamente, acreditou em cada palavra sem questionar. O casamento entre Dona Olívia e Dom José começou a vacilar sob a pressão dessa nova tensão. A mulher, convencida da inocência de José Inácio e manipulada por suas palavras, culpou Ana por todos os problemas. Refunfunhava constantemente e tratava a empregada da pior maneira, despejando nela sua frustração e raiva. Por tudo isso,
Quando Dona Olívia encontrou Ana com seu filho em uma situação comprometedora, não acreditou em nenhuma palavra da jovem. José Inácio havia armado uma armadilha para Ana, buscando livrar-se dela definitivamente. Olívia, sem dar a Ana a oportunidade de se explicar, a expulsou imediatamente, protegendo seu filho a todo custo. A mãe, em sua defesa cega de José Inácio, responsabilizou Ana por tudo, vendo-a como a culpada da discórdia em seu lar. Na verdade, Ana era quem merecia proteção absoluta em meio a tudo isso. Ela tinha sido leal, trabalhadora e afetuosa, desempenhando suas funções com devoção e carinho pela família. A injustiça de sua situação era evidente para Dom José, que, apesar de estar magoado e frustrado com a decisão de sua esposa, não conseguiu evitar que Ana fosse expulsa. Já era tarde demais. Dona Olívia, em sua fúria irracional, pegou as pertences de Ana e as jogou fora de casa. Desesperado para evitar a injustiça, Dom José tentou convencer sua esposa a reconsiderar e permitir que Ana retornasse, mas seus esforços foram em vão. A pobre Ana, depois de tantos anos trabalhando para aquelas duas pessoas, agora estava à deriva. Sua dedicação e esforço não foram suficientes para salvá-la da ruína. Sem educação formal, ela só sabia limpar casas. Com a esperança de encontrar um novo emprego, Ana percorreu a cidade em busca de oportunidades, mas encontrou um obstáculo inesperado. Dona Olívia estava determinada a garantir que Ana não retornasse, defendendo sua própria versão dos eventos, difamou a jovem por toda parte, retratando-a como problemática e indigna de confiança. Esta difamação sistemática causou um dano irreparável à reputação de Ana, e ela começou a ser rejeitada por todos. Ninguém estava disposto a contratar uma jovem com tão más referências, independentemente de quão injustas fossem. A jovem Ana tinha apenas um pouco de dinheiro guardado do que Dom José lhe dava no final de cada mês. Aquele homem de grande coração, apesar de ter perdido muito dinheiro em seus próprios negócios, sabia que Ana precisava de uma remuneração justa pelo excelente trabalho que realizava mês após mês. Por isso, sempre se lembrava de lhe dar algumas moedas como gesto de agradecimento e reconhecimento. Com essas modestas somas, Ana conseguiu economizar o suficiente para pagar o aluguel de um mês em um modesto quarto, procurando desesperadamente um lugar seguro onde pudesse se refugiar após ser expulsa da casa onde trabalhará e viverá por tantos anos. No entanto, agora que não conseguia encontrar trabalho, o dinheiro estava acabando rapidamente. As poucas moedas que tinha desapareciam e ela não comia há 2 dias completos. A pobre Ana estava afundada em uma profunda depressão, marcada pela dor de ter sido traída pelas pessoas que considerava sua família e pela desesperança de não encontrar um emprego para se sustentar. A incerteza e a angústia cresciam a cada dia, afetando sua saúde e seu espírito. A situação dela piorou ainda mais quando descobriu, um dia, que seu maior medo se tornara realidade. Estava grávida de José Inácio, aquele homem terrível, após aquele dia fatídico. A notícia a atingiu em cheio, e Ana chorou copiosamente enquanto segurava o estômago com as mãos. Inicialmente, pensou em se livrar daquela criança, sentindo que não poderia suportar uma responsabilidade tão grande em sua situação atual. No entanto, ao refletir mais profundamente, percebeu que aquele bebê era sua única família. Decidiu então que deveria tê-lo. Ana também pensou que, se voltasse a casa para falar com Dona Olívia e mostrasse que aquele era seu neto, talvez fosse aceita de volta em seu lar. Com uma mistura de esperança e medo, decidiu retornar à mansão que fora seu lar por tantos anos. No entanto, a jovem estava muito enganada em suas expectativas. Assim que apareceu diante da grande porta da luxuosa casa onde viviam Dom José e Dona Olívia, a mulher a recebeu com expressão de desprezo e frieza. Você nunca fez parte de nossa família e muito menos fará agora, disparou Dona Olívia com voz gelada. Esse pequeno que você carrega no ventre não é meu neto.
você não passa de uma qualquer, e só Deus sabe de quem será esse seu filho. As palavras de Dona Olívia caíram sobre Ana como um balde de água fria. A dureza e o desprezo em seu tom não deixaram espaço para compaixão ou compreensão. Ana, com os olhos cheios de lágrimas, tentou explicar, tentou suplicar, mas Dona Olívia virou-lhe as costas sem ouvir uma palavra a mais. A porta se fechou abruptamente, deixando-a sozinha e desolada na fria rua. Ana havia nutrido a esperança de que, ao menos pelo bem da criança, Dona Olívia mostraria um pouco de humanidade e a aceitaria de volta. No entanto, a dura realidade era que a mulher, cegada pelo orgulho e pelo rancor, não estava disposta a oferecer-lhe nem a menor oportunidade. Mas Ana jamais esperou que Dom José, seu marido, tivesse ouvido a conversa entre elas duas. O homem, cujo coração se entristecera desde que a jovem saíra de casa, a seguiu em silêncio. Ele precisava falar com ela, pois acreditava em cada uma de suas palavras. Dom José não permitiria que um neto seu crescesse em total abandono, apenas porque sua esposa não queria aceitar que José Inácio não era um homem bom e que era evidente que ele era responsável pelo que acontecerá com Ana. Dom José caminhou lentamente atrás da moça, pois, devido à sua idade avançada, havia perdido forças. Mas isso não o deteve. Ele considerava Ana como uma filha, e seu senso de justiça e proteção era mais forte do que qualquer fraqueza física. Quando finalmente chegou ao lugar onde a pobre Ana costumava ficar, viu-a desmoronar bem diante de seus olhos. Aquela cena fez seu coração se partir ainda mais. O idoso apressou-se em abraçá-la, surpreendendo a jovem, que o olhou com olhos lacrimosos. Dom José, com voz trêmula mas cheia de determinação, disse-lhe: Eu acredito em você, minha filha. Eu vou cuidar de você e dessa criança. Precisamos procurar as autoridades, e justiça deve ser feita. Infelizmente, Ana recusou-se a acusar José Inácio pelo que ele havia feito. O medo e a incerteza a paralisavam, e ela não se sentia pronta para confrontá-lo nem para reviver a dor que havia sofrido. Sabia que acusar José Inácio significaria confrontar diretamente a família que um dia ela amara, e temia as possíveis repercussões. Dom José, apesar de decepcionado, respeitou sua decisão. Ele entendia o medo que a jovem sentia e a respeitava profundamente. Com ternura e firmeza, ele disse-lhe: Enquanto eu tiver vida, você sempre terá alguém em quem confiar. Não importa se ele é meu filho. Se ele cometeu algum erro com você, ele deve pagar por isso, e eu estarei ao seu lado se um dia você decidir fazê-lo. Ana, com lágrimas nos olhos, agradeceu pela compreensão e pelo apoio incondicional de Dom José. Suas palavras lhe deram um pouco de paz no meio da tempestade emocional que estava enfrentando. Ela sabia que não estava sozinha e que, apesar de tudo, tinha alguém que a apoiava e acreditava nela. Desde aquele momento, Dom José tornou-se o anjo guardião de Ana e de sua pequena filha, Miranda, que nasceu alguns meses depois. Aquele orgulhoso avô segurou Miranda em seus braços e a acolheu junto ao peito enquanto lágrimas de felicidade rolavam por suas bochechas. Com o coração cheio de amor, ele prometeu estar sempre ao lado dela, protegê-la e cuidar dela como um verdadeiro avô. Apesar dos constantes problemas em casa com sua esposa, Dom José nunca deixou de cumprir sua promessa. Dona Olívia, cegada por seu orgulho e rancor, não entendia por que seu marido saía semanalmente. Acreditando no pior, ela o acusava de ser infiel. No entanto, Dom José continuava visitando Ana e sua neta em segredo, levando-lhes dinheiro e garantindo que não lhes faltasse nada. Todas as semanas, Dom José encontrava uma desculpa para sair de casa, caminhando lentamente, mas com determinação, em direção à humilde casa de Ana. Lá, ele passava tempo com sua neta, vendo-a crescer, ensinando-lhe valores e compartilhando momentos de felicidade que contrastavam com a tristeza de sua vida conjugal.
Ana, por sua vez, encontrava em Dom José um apoio incondicional e uma figura paterna para Miranda, o que lhe dava forças para seguir em frente. Durante 8 anos, Dom José foi o pilar que sustentou Ana e Miranda. Seu amor e dedicação nunca vacilaram, mesmo quando sua saúde começou a se deteriorar. Infelizmente, sua vida chegou a um fim trágico após uma discussão intensa com Dona Olívia, que, em um acesso de ciúmes e desconfiança, o acusou novamente de infidelidade. O estresse e a angústia dessa confrontação foram demais para seu coração já enfraquecido, e Dom José faleceu repentinamente, deixando um vazio imenso na vida de Ana e Miranda. Desde então, Ana pensava que estava sozinha com sua pequena neste mundo, sem nenhum suporte, já que Dom José era quem pagava pelos estudos de sua neta. Com sua morte, Ana sentiu o peso da incerteza e da angústia. No entanto, em pouco tempo, uma grande surpresa bateu à porta de sua casa. Uma manhã, um mensageiro entregou-lhe um envelope contendo documentos legais. Com mãos trêmulas, Ana os abriu e descobriu que o idoso havia deixado todo o dinheiro de seu seguro de vida em nome da pequena Miranda. Esse ato generoso e previdente tinha o propósito de garantir que sua querida neta pudesse perseguir seus sonhos sem obstáculos financeiros. Dom José tomara essa decisão consciente do comportamento irresponsável de seu filho, pai de Miranda, que nunca se interessara por se aproximar delas ou contribuir para seu bem-estar. Com esse gesto, ele buscava compensar a falta de comprometimento de seu filho e proporcionar a Ana e Miranda a segurança de que precisavam. A notícia foi um alívio e um consolo para Ana, que compreendeu que, apesar da perda, elas não estavam totalmente sozinhas. A generosidade e o amor de Dom José continuavam a protegê-las, permitindo que Miranda tivesse a oportunidade de um futuro brilhante e cheio de possibilidades. Dona Olívia, por outro lado, ficou completamente desamparada, mas não porque seu marido havia deixado o dinheiro do seguro de vida para outra pessoa. A verdadeira causa de sua situação desesperadora foi a traição de José Inácio, seu próprio filho. Após a morte de seu pai, José Inácio assumiu o controle dos poucos negócios familiares que ainda estavam de pé. Em vez de administrar os negócios com responsabilidade e consideração, ele se entregou a uma vida de luxos e excessos, desfrutando do dinheiro que não lhe pertencia completamente. Dona Olívia, uma mulher de princípios e grande fortaleza, recebia apenas uma pequena remuneração mensal de seu filho, uma quantia que não era suficiente para cobrir suas necessidades básicas. Apesar da escassez e das dificuldades, ela continuava a acreditar em José Inácio. Em seu coração, mantinha a esperança de que um dia ele mudaria de ideia e voltaria para casa para cuidar dela, como um filho devoto deveria fazer. No entanto, a cada mês que passava, essa esperança diminuía um pouco mais. Dona Olívia vivia com o mínimo, economizando, vendendo algumas de suas posses mais queridas e contando com a caridade de velhos amigos e vizinhos. Infelizmente, ao longo dos anos, Dona Olívia percebeu que José Inácio não tinha coração. Um dia, enquanto tentava se movimentar pela casa, suas pernas, enfraquecidas pela idade e pela falta de cuidado, falharam e ela caiu no chão. Com grande esforço, ela alcançou o telefone e ligou para seu filho, implorando por sua ajuda. A resposta que recebeu foi devastadora. Estou muito ocupado, mãe. Não tenho tempo para lidar com idosas decrépitas como você. Resolva isso sozinha e logo enviarei alguém para cuidar de você. Aquelas palavras cruéis quebraram o coração de Dona Olívia. Nunca antes ela havia sentido tanto desprezo e abandono por parte de seu próprio filho. Pela primeira vez em sua vida, ela percebeu que José Inácio era ingrato, incapaz de sentir empatia por sua própria mãe. Pouco depois daquela ligação, José Inácio cumpriu sua promessa da maneira mais insensível possível, e enviou uma completa estranha para cuidar de Dona Olívia. Essa mulher, embora eficiente, era apenas uma funcionária paga, sem o carinho nem a dedicação que uma mãe esperaria receber de seu filho.
Ao ver essa estranha em sua casa, Dona Olívia sentiu uma profunda tristeza e solidão, mais intensa do que nunca. Ela sabia que, naqueles momentos verdadeiramente difíceis, era dever de José Inácio ir pessoalmente cuidar dela e apoiá-la, não delegar essa responsabilidade a outra pessoa. Enquanto isso, aquele homem aproveitava tudo o que seus pais lhe haviam deixado, mergulhando em uma vida de luxo e conforto, sem ser capaz de dedicar alguns minutos de seu tempo a Dona Olívia. A idosa, desiludida e ferida pela indiferença de seu filho, tornou-se uma mulher amargurada. Sua dor se transformou em raiva e ressentimento, e, infelizmente, quem mais sofria com isso era Miranda, a jovem enfermeira contratada para cuidá-la. Miranda, uma mulher de coração gentil e dedicação inabalável, aceitou o trabalho com a intenção de oferecer a Dona Olívia o cuidado e a companhia que ela precisava. No entanto, a idosa, desesperada para fazer com que seu filho voltasse a cuidar dela, concebeu uma estratégia para tornar a vida da pobre moça impossível. Dona Olívia acreditava que, se conseguisse aborrecer e desesperar Miranda até que ela desistisse, José Inácio não teria outra escolha senão vir pessoalmente cuidar dela. A idosa passou a criticar cada ação de Miranda, apontando amargamente qualquer detalhe, por menor que fosse. Se a sopa estivesse um pouco fria, Dona Olívia a devolvia com desdém. Se os lençóis não estivessem perfeitamente alinhados, ela reclamava da falta de diligência. Não havia tarefa, por mais bem executada que fosse, que escapasse de sua censura. Miranda, apesar de paciente e compreensiva, começou a sentir o peso da amargura de Dona Olívia. Mesmo assim, continuava a desempenhar seu trabalho com cuidado e dedicação, compreendendo que o comportamento da idosa era uma expressão de sua dor e solidão. Todos os dias, Miranda chegava com um sorriso e palavras gentis, tentando suavizar o coração endurecido de Dona Olívia. Mas Dona Olívia não desistia. Ela criava situações para testar a paciência de Miranda, como deixar cair objetos propositalmente ou fingir esquecimentos para culpar a enfermeira por negligência. Apesar de tudo, Miranda permanecia firme, seu espírito de serviço e compaixão mais forte do que qualquer tormenta de críticas. No entanto, um dia, Miranda estava exausta com a atitude de Dona Olívia e finalmente considerou deixar aquele emprego. O constante maltrato e as críticas injustas haviam esgotado sua paciência. No entanto, algo aconteceu naquele dia que a fez reconsiderar sua decisão. Enquanto limpava o quarto da idosa, Miranda encontrou algo que a deixou paralisada. Entre os pertences de Dona Olívia, viu a fotografia de um homem que ela conhecia muito bem. Era uma imagem antiga, em sépia, mostrando um homem de rosto amável e olhos calorosos. Era seu querido avô, a quem não via há muitos anos. Miranda sentiu uma onda de emoções a envolver. Sua mãe lhe contará que seu avô havia falecido, mas ela sempre desejara visitá-lo no lugar onde descansava para sempre. No entanto, nunca souberam para onde ele tinha sido levado, e essa oportunidade nunca se apresentará. Segurando a fotografia com mãos trêmulas, Miranda se aproximou de Dona Olívia, que estava sentada em sua poltrona favorita, prestes a repreendê-la, quando ela perguntou: Dona Olívia, quem é este homem? Perguntou Miranda, com a voz entrecortada pela emoção. A idosa olhou para a fotografia e seus olhos suavizaram, algo que Miranda nunca vira antes nela. Este é meu marido, pai de José Inácio, respondeu, com uma nota de tristeza e nostalgia em sua voz. Miranda sentiu um aperto no peito. A revelação era surpreendente, de alguma forma, reconfortante. Seu avô e o marido de Dona Olívia eram a mesma pessoa. Havia uma conexão inesperada entre elas, um vínculo que as unia além da relação de trabalho. Ele era um homem bom, continuou Dona Olívia, sua voz quebrando. Sempre quis o melhor para sua família, e é doloroso ver como tudo mudou. A pobre Miranda começou a chorar ao descobrir que Dom José tinha passado seus últimos dias naquela casa.
Enquanto as lágrimas rolavam por suas bochechas, ela imaginava seu querido avô percorrendo aqueles corredores e enchendo de felicidade aquela casa tão sombria. De repente, ela percebeu que Dona Olívia deveria ser sua avó, aquela mulher de quem sua mãe sempre falará com tanto respeito e carinho, apesar das injustiças do passado. Sua mãe nunca guardou rancor, sempre contou coisas boas para Miranda sobre sua avó e a família. Enquanto tentava processar a ideia de que finalmente tinha encontrado sua família, Miranda reuniu coragem e, com o coração transbordando de emoções, aproximou-se de Dona Olívia. Avó, meu sonho sempre foi conhecê-la, disse, com a voz trêmula, mas cheia de determinação. Meu nome é Miranda. Minha mãe trabalhou para vocês há muito tempo, e meu querido avô foi quem pagou meus estudos com seu seguro de vida. Então, de agora em diante, você não estará mais sozinha. Você tem a mim, porque devo isso a esse homem, que foi nosso anjo da guarda quando eu e minha mãe mais precisávamos. Graças a ele, sou quem sou. Dona Olívia empalideceu por um momento, impactada pela revelação de Miranda. Ela nunca teria imaginado que seu marido havia feito uma coisa dessas. No entanto, ao lembrar, começou a compreender certos comportamentos de Dom José que sempre pareceram estranhos. Por muito tempo, ele agiu de forma reservada e costumava sair de casa às escondidas, desculpando-se com evasivas. Agora, tudo fazia sentido. Dom José tinha estado visitando Ana e sua filha todos esses anos, cuidando delas em segredo. A idosa olhou atentamente para a jovem diante dela. Enquanto a observava, uma onda de arrependimento e compreensão a invadiu. Miranda era idêntica a ela mesma quando jovem, um reflexo inconfundível de sua própria juventude. A semelhança era inegável, e naquele momento, Dona Olívia percebeu o grande erro que cometeu ao não acreditar na pobre Ana. Ana, murmurou Dona Olívia, com a voz carregada de emoção. Nunca acreditei nela, sempre pensei que estivesse mentindo. Mas agora vejo o quanto estava errada. Miranda, ao ver a angústia no rosto de sua avó, sentiu uma profunda compaixão. Ela entendia que a dor de Dona Olívia vinha de uma mistura de arrependimento e culpa, e decidiu ajudá-la a encontrar paz. Avó, não se atormente mais, disse Miranda suavemente, apertando a mão da idosa. Minha mãe sempre falou bem de você, apesar de tudo. Ela nunca guardou rancor, só queria o melhor para todos. E graças a você e ao avô, pude ter uma boa vida e uma educação que me permite estar aqui com você hoje. As lágrimas começaram a correr pelas bochechas de Dona Olívia, um fluxo de emoções reprimidas por anos. Ela sentia um alívio doloroso, um peso que se levantava de seu coração enquanto aceitava a verdade e o perdão que Miranda oferecia. Miranda, eu sinto muito, soluçou. Se eu soubesse, se eu entendesse. Talvez tudo tivesse sido diferente. Não pense no passado, avó. O importante é que estamos juntas agora. Podemos recomeçar, construir novas memórias e honrar a memória do avô e da minha mãe, que sempre desejou que encontrássemos a felicidade. A partir daquele dia, a relação entre Dona Olívia e Miranda transformou-se profundamente. A casa, que antes era um lugar de sombras e tristeza, começou a se encher de luz e esperança. As duas mulheres passavam horas conversando, compartilhando histórias e lembranças, descobrindo mais sobre sua família e curando as feridas do passado. Dona Olívia, ao olhar para sua neta, via não apenas o reflexo de sua juventude, mas também uma oportunidade para se redimir e corrigir os erros cometidos. Por sua vez, Miranda sentia-se grata pela oportunidade de conhecer e cuidar de sua avó, vendo nela uma conexão valiosa e um vínculo familiar que sempre desejara. Juntas, enfrentaram os desafios da vida com uma renovada força, apoiando-se mutuamente e construindo um relacionamento baseado no amor e na compreensão. A presença de Miranda trouxe uma alegria inesperada para os últimos anos de Dona Olívia,
e juntas encontraram a paz e a redenção que ambas precisavam, orando a memória de Dom José, o homem que fora seu anjo da guarda e o elo invisível que as unira. Queridos amigos, obrigado por nos acompanhar nesta emocionante história de redenção, amor e esperança. É um verdadeiro prazer para mim saudá-los e compartilhar essas histórias que tocam o coração e nos lembram da importância da família, do perdão e da conexão humana. Ao longo desta narrativa, vimos como a dor e a solidão podem se transformar em amor e força quando recebemos uma segunda chance. A vida de Dona Olívia e Miranda nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma centelha de esperança que pode iluminar nosso caminho. Não se esqueça de que todas as semanas postamos novas histórias em nosso canal do YouTube, onde exploramos as profundezas das emoções humanas e celebramos a capacidade do amor para curar as feridas mais profundas. De relatos de coragem e superação a histórias de alegria e triunfo, cada vídeo é uma oportunidade para refletir, aprender e crescer juntos. Convidamos você a se inscrever em nosso canal, curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus entes queridos. Queremos continuar inspirando você e acompanhando você com histórias que toquem seu coração e lembrem a beleza da vida. Bênçãos para você e todos os seus entes queridos. Nos vemos no próximo vídeo.